Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves, né? Turma do 8º ano. Na aula de Geografia de hoje, nós vamos fazer uma correção de exercícios, né? Exercícios das páginas 43, 46, 53 e 54. Tá? Exercícios estes sugeridos na última postagem, né, lá na plataforma Positivo On. Espero que vocês tenham feito e gostaria que vocês acompanhassem a minha correção e que, principalmente, que vocês participassem dessa nossa correção. Ok? Na página 43, pessoal, no exercício cartografar, nós temos duas questões, letra A e letra B. Na letra A, identifique no mapa da parte de baixo da página 6 do seu material de apoio a localização das áreas de tundra e descreva. Consulte um planisfério político para citar os países onde a tundra se localiza. Pessoal, vegetação de tundra é a vegetação típica da região ártica, né? Do Círculo Polar Ártico, né? Da Zona Polar Norte. Então, consultando, né, um planisfério político, isto é, um planisfério com o nome dos países, né, dos territórios, a gente consegue descrever. Vamos começar a resposta pelo final da pergunta, né? Onde a tundra se localiza? A tundra, então, galera, se localiza no extremo norte do planeta, né? No litoral do Ártico, né? Em terras dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, que pertence à Dinamarca, Islândia, Noruega, Finlândia e Rússia. Tá? E no sul do globo, lá na costa antártica, tanto no Ártico quanto no Antártico. Beleza? Descreva a vegetação de tundra. Alguém, por acaso, colocou, né, alguma característica da vegetação de tundra? Página 43, Júlia. A gente está nos primeiros exercícios. Então, a vegetação de tundra, pessoal, é uma gramínea, né? Vegetação de gramínea, vegetação de musgos e líquens, né? É uma vegetação que permanece congelada sob o gelo no inverno e no verão ela serve de alimento para os animais aí das zonas polares. Beleza? Então, descrever, né, a localização da vegetação de tundra. Quem quiser também colocar algumas características, fique à vontade. Né? O solo onde a tundra está localizada, o Matheus colocou aqui no chat, também é interessante, quem quiser destacar, solo permafrost. Né? É o solo congelado. Ele fica totalmente congelado no inverno. E no verão, Rubens? No verão, a vegetação ressurge, mas se você cavar alguns centímetros, né, algumas dezenas de centímetros no solo, você vai ver terra misturada com gelo. Tá? É o solo chamado de permafrost, onde a tundra consegue sobreviver mesmo sobre essas condições severas. Tá? Na letra B, quais são os principais impactos sobre o ambiente de tundra, né? Na própria página 42, nós temos alguns impactos sobre a tundra. Na página 42, a gente tem, inclusive, uma foto, né? A primeira imagem aí que mostra, né, a vegetação de tundra. Alguém gostaria de responder, letra B? Matheus falou extração de petróleo. Matheus, na tundra, a tundra, de certa forma, não sofre tanto impacto com extração de petróleo. Também, tá? Mas existem outras atividades. Por exemplo, extração de recursos minerais, petróleo, minério de ferro, né? Metais preciosos no solo do Ártico que estão em subsolo, tá bom? Então também atingem a tudo. Não, derramamento de óleo no oceano, Matheus. Tá? Derramamento de óleo ocorre no Oceano Ártico. Tá bom? Na tundra, a gente pode falar exploração de recursos minerais, certo? E um outro impacto ambiental sobre a tundra, pessoal, é o aumento da temperatura do planeta, né? Que promove o quê? Um maior derretimento do solo permafrost. Tá? Então, o aumento da temperatura da atmosfera e das águas também tem causado impacto sobre a tundra.
né, o derretimento ele é maior. Esse aumento da temperatura ele impacta um pouco mais sobre a vegetação, que é uma vegetação acostumada a climas muito frios, né, a temperaturas muito baixas. Então vocês podem colocar na letra B o aumento da temperatura da atmosfera e das águas, né, devido ao aquecimento da superfície do planeta, e a extração de recursos minerais do solo ártico. Recursos minerais, petróleo, minério de ferro, né, vários tipos de minérios, metais preciosos, né, que influenciam aí a escavação do terreno e também mudanças nos ambientes naturais de tundra. Tá? A letra A, Raquel, pediu para descrever as áreas de tundra, né, onde a tundra se localiza. Se localiza no extremo norte do planeta, né, no litoral ártico, né, em partes dos Estados Unidos, no Alasca, né, Canadá, Groenlândia, Islândia, Noruega, Finlândia e Rússia. E também no extremo sul do globo, né, que é a zona polar sul, na região antártica, na costa antártica. Tá bom, Raquel? É só dar uma olhadinha no material de apoio lá na página 6. Tá bom? Pessoal, página 46, nós temos 2 exercícios, 3 atividades, na verdade, né? Questão número 1. Produção e consumo elevados de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis ou mesmo nuclear podem tornar áreas mais vulneráveis em graves problemas socioambientais. Identifique no texto ou pesquise outras informações que exemplifiquem essa situação para a América anglo-saxônica. Como o consumo de energia de combustíveis fósseis podem agravar os problemas socioambientais na América anglo-saxônica. Que exemplos de problemas socioambientais podem ocorrer na América anglo-saxônica através da atividade humana, né? Pelo nosso consumo de combustíveis fósseis ou pelo aumento da poluição atmosférica. Alguém gostaria de responder essa questão número 1? Na América anglo-saxônica? Alguém pode dar algum exemplo, né, de impacto socioambiental causado pela poluição atmosférica? Ilhas de calor é um exemplo, né, a ocorrência de ilhas de calor. Um outro fenômeno que ocorre em regiões altamente industrializadas, pessoal. Altamente industrializadas. Relevo mais elevado. Professor? Fala. Relevo mais elevadas? Não. Relevo não tem nada a ver com interferência humana. Tá? Transformações no relevo que vêm do interior da Terra são transformações geológicas, são fatores internos. O homem ele influencia no clima e outros fatores externos. Tem a ver com fenômenos atmosféricos, por exemplo. O Matheus citou ilhas de calor. Devido ao quê? A retirada de vegetação e construção civil de prédios e asfaltamento de vias. Isso interfere no fenômeno ilhas de calor. A poluição atmosférica causa um fenômeno, né, muito importante e muito comum também em regiões muito industrializadas, pessoal. Que além das ilhas de calor são o quê? Qual outro fenômeno que nós estudamos? Aqui na página 46. Grandes cidades e seu microclima. Muito comum em cidades, né, em áreas urbanas da América anglo-saxônica. Além da ilha de calor, nós temos o quê? Qual o fenômeno que está destacado aqui na página 46? Né? Pessoal, está aqui na página 46, galera. Bom, se vocês não leram para responder... Neblinas poluentes? Oi? Neblinas poluentes? Pode ser. É isso? Pode ser uma grande camada de poluição, né? Neblina poluente. Pode ser. Pode ser. E isso agrava um fenômeno natural que acaba trazendo muitos prejuízos para nós, né? Que é a inversão térmica. Né? Essa neblina de poluentes, ela acaba interferindo e acaba agravando um fenômeno natural chamado de inversão térmica, que eu expliquei para vocês como ocorre. Então vocês têm que fazer essa leitura da página 46 para responder. Tá? A resposta está aqui na página 46. Tá bom? Muito bem, João. Neblinas de poluentes. Tá? Principalmente em regiões de grande industrialização. Certo? Qual outro exemplo,
né, que o Matheus havia citado anteriormente, de impactos socioambientais, derramamento de petróleo nos oceanos, também se dá o quê? Pela exploração de petróleo, para atender o consumo da população. Então, pessoal, quando a gente fala em América anglo-saxônica, né, nós podemos falar de quê? De fenômenos, de efeitos que se devem ao consumismo, ao consumo da população de fontes de energia, gerando impactos socioambientais, né? Queima de combustíveis por veículos, por indústrias, neblina de poluentes, inversão térmica, né? Construção de casas, edifícios, né? Grandes construções civis em áreas centrais das cidades, impedida a circulação do vento, promovem as ilhas de calor, derramamento de petróleo nos oceanos devido à exploração petrolífera. Todos esses são impactos ambientais muito comuns em cidades da América anglo-saxônica, dos Estados Unidos e do Canadá. Questão número 2. Furacões, como que arrasou Nova Orleans em 2005 e tsunamis, são fenômenos naturais. Tá vendo, João, que você tinha comentado naquela hora? Furacão, tsunami, terremoto, pessoal, isso independe da ação humana. O homem não tem absolutamente nenhuma influência na formação de tsunami, terremoto e furacão. Por quê? Porque esses fenômenos são geológicos. Tá? São geológicos, são causados por forças do interior da Terra, por fatores internos. Vocês já estudaram com o professor Peterson isso lá no 6º ano, eu tenho certeza absoluta. Tá? Tragédias por eles provocadas, afetando milhares de pessoas, também tem a contribuição humana. Explique-a. Se furacão e tsunami não são provocados pelo homem, mas o homem tem influência em áreas onde ocorrem esses fenômenos, o que vocês devem abordar nessa questão número 2? Se o homem não influencia na criação desses fenômenos, na formação, mas o homem influencia... Não, Julie, não interfere na intensificação. Não interfere. O homem não tem nenhum poder de influenciar um furacão maior, né? Um tsunami maior ou um vulcanismo maior. Tá? Os furacões já acontecem pela diferença de temperatura das nuvens. Tá? Se o homem contribuir para furacão, Júlia, é muito pouco. Ainda é muito restrito. Agora, tsunami e terremoto são atividades sísmicas do interior da Terra. Então, se você for, por exemplo, abordar o caso de Nova Orleans, né? O furacão Katrina destruiu Nova Orleans, inundou parte da cidade. Um exemplo. O homem não tem uma interferência muito grande na questão dos furacões, mas qual a interferência humana no desastre de Nova Orleans? É o que eu quero que vocês me respondam aqui. O que o homem, por exemplo, tem uma presença, tem uma responsabilidade muito grande no caso de Nova Orleans? Foi na intensificação do furacão? Ou foi na ocupação de áreas abaixo do nível do mar que eram protegidas por diques que foram rompidos pela força d'água? Essa é a questão que deve ser discutida nesse exercício número 2. Professor, Oi. Aqui. Eu tenho uma pergunta. Mas essa questão de o ser humano ter o poder de criar furacões e tsunamis, não é uma coisa que não tem um consenso ainda? Matheus, olha só, criar furacão, olha só, vamos lá. Furacão é um fenômeno climático. O ser humano, ele pode intensificar um furacão se a mudança climática global for muito forte, comprovadamente muito forte. Por enquanto, a influência humana, quando ela ocorre, ela é muito pequena, porque o furacão já é um fenômeno climático natural, certo? Fenômeno climático, Julie, são fatores climáticos não de mudança, fatores climáticos naturais, choque de massas de ar quente com massa de ar frio. Isso acontece em algumas regiões do globo naturalmente. O furacão, pessoal, não é um fenômeno somente provocado pelo homem. Se o homem está mudando, está contribuindo para o aquecimento global, ele pode contribuir para a intensificação da força de um furacão, mas não são os homens que criam o furacão. O furacão não é criado porque o homem está alterando o clima. O furacão ele surge como um fenômeno climático natural. Cuidado.
Muito cuidado na análise de vocês, certo? Furacões, ciclones são fenômenos climáticos naturais. O homem interfere na potencialização? Pode interferir. Isso não é um consenso ainda. Pode interferir. Alguns estudos já apontam que ele interfere, mas interfere muito pouco. Agora, tsunami... Gente, como que um tsunami é criado? Gente, vocês estudaram isso tudo no 6º ano. Como que um tsunami se forma? Um terremoto no fundo do oceano. Como que um terremoto se forma? Movimentação de placa tectônica. O que o homem tem a ver com a movimentação de placa tectônica? Nada. Como um vulcão entra em erupção? Tensões tectônicas na zona de limite de placas. O que o homem tem de influência na zona de limite de placas? Nada. Né? Que a única coisa que o homem tem influência é por estar bem em cima delas, bem em cima onde se chocam. Fenômeno, fatores externos, como, por exemplo, fenômenos climáticos. Potencializar um furacão, potencializar um ciclone por mudanças climáticas, que são naturais em eras geológicas, mas o homem pode interferir, pode potencializar. Não cria. O homem não criou furacão, não criou ciclone com interferência humana, não. Ele pode potencializar, dependendo das suas atitudes que possam promover mudanças climáticas. Vocês entenderam, pessoal? Fatores internos da Terra, geológicos, o homem não tem o poder nenhum de criar, nem de evitar. Tá bom? Então vamos prestar atenção. Entenderam o número 2? Como o homem contribuiu para o desastre de Nova Orleans, por exemplo? Ocupando o quê? Áreas de risco. Ocupando áreas que já estavam abaixo do nível do mar e que o homem construiu barreiras ou diques que foram rompidos devido aos fortes ventos, que é natural daquela região, né, do sul dos Estados Unidos, a passagem de furacões. É normal ocorrer furacões naquela região. O problema é que o homem ocupou áreas abaixo do nível do mar, em que a água do mar rompeu os diques pela força dos ventos e inundou onde o homem não deveria ter ocupado. Simples assim. Assim como as áreas de risco, de encostas, margens de risco que nós estudamos ontem na última aula. O homem ocupar áreas de risco. Aí sim ele cria problemas para ele próprio. Questão número 3. Observem a imagem ao lado. A que fenômeno climático urbano ela se relaciona? Como esse fenômeno se manifesta no espaço? Ilhas de calor, Maria Luísa. Maria, você pode explicar como a ilha de calor se forma? Como se manifesta no espaço urbano? Ei, professor, tá me ouvindo? Pode falar, Maria. Então, é por causa da ausência da vegetação. Aí, nas áreas urbanas, que tem pouca vegetação, a temperatura costuma ser mais elevada por conta da retirada, né, da vegetação, e as áreas rurais, por exemplo, que tem a maior vegetação, tem temperaturas mais amenas. Exatamente. Maria, retirada da vegetação, e você pode colocar uma característica importante também, retirada da vegetação e grandes construções. Né? Grandes construções verticalizadas que dificultam o quê? A circulação do vento. Dá uma olhadinha na imagem. Complementa só com essa informação, tá bom? Porque retira a vegetação e constrói o que a gente está vendo na imagem. Prédios elevadíssimos, né, que impedem a circulação do vento abaixo desses prédios aqui, no meio desses prédios. Com certeza o vento vai ter dificuldade de circular e a temperatura vai aumentar. Ilha de calor. Né? Certinho, Maria? Perfeito. Galera, assim que vocês terminarem de complementar aí, vamos lá para a página 53. Vamos para a página 53. Esse quadro aqui, pessoal, da página 53, da América Anglo-Saxônica, América Latina e África, eu vejo mais como um quadro resumo, né, que vocês consultando o texto da apostila, vocês conseguem responder perfeitamente. Né, os principais impactos, as tundras e florestas frias, mudanças climáticas, impactos nas cidades, né? Nas cidades, ilha de calor, inversão térmica, chuva ácida. Eu acho que é bem tranquilo para vocês pesquisarem na apostila, tá? Isso aqui é como se fosse um quadro resumo.
Vocês pesquisando no texto da apostila, vocês conseguem responder. Na América Latina, né, principais impactos das florestas, savanas, desertos e estepes, rios e águas subterrâneas, impactos nas cidades, né, como ocupação de áreas de risco e tal. Esse daqui, vocês consultando o texto de cada impacto desse daqui, ó, de cada bioma, de cada área, né, seja ela natural ou urbana, vocês conseguem pesquisar sobre esses impactos. Isso tudo está no texto, tá? Então, depende aí de vocês garimparem a informação, fazerem leitura do texto para responder esse quadro, tá bom? Esse quadro funciona como um quadro resumo. Deixa eu pular direto para as questões. Se alguém tiver alguma dúvida nesse quadro, depois no final da aula eu volto nele. Pessoal, o que são unidades de conservação? Alguém poderia responder para mim? Eu Pode falar, Matheus. coloquei que são áreas com características naturais relevantes, criadas e protegidas pelo poder público, com os objetivos de conservação ambiental. Ótimo. Certinho, Matheus. Você fez um pouco mais resumido daquele conceito que tinha lá do Ministério do Meio Ambiente, né, sobre unidade de conservação na apostila. Está correto, tá, pessoal? Conceito de unidade de conservação, vocês têm aqui, ó, no início do capítulo, o Matheus até fez um conceito mais resumido que ficou até interessante. Lá na página 39, tá, pessoal? Né? Então, são espaços protegidos, né, espaços territoriais e também águas oceânicas sob o domínio de um país, né, protegidos por lei, por uma legislação, né, com o objetivo de conservação, né, para que eles sejam conservados e protegidos. Simples assim. Tá? Questão número 2. Pessoal, essa questão não é muito importante, não. Cite 4 importantes parques nacionais na América do Norte, Central, do Sul e África. Isso aí vai pessoal, né, vai da consulta do texto ou pesquisando na internet. Isso daí é mais de pesquisa mesmo, não tem tanta importância conceitual para a gente, não. Tá? Eu já vou direto para 3. Qual o papel desempenhado pelas ONGs ambientalistas na consolidação das unidades de conservação no mundo? Qual o papel das ONGs, né, para ajudar a manter e a preservar as unidades de conservação? Alguém poderia responder? Só Matheus e Maria Luísa que participam da aula, mais ninguém, galera? Vamos abrir o microfone. O João, que também participou. Vamos abrir o microfone. Julie, vamos lá, Julie. Cristiano, cadê a galera? Ana Júlia. Vamos participar, Isabelle. Deixa eu ver aqui na lista. Tem um monte de gente aqui, ó. Júlia, Pina, Maria Clara, Pedro. Vamos lá. Ninguém quer participar da correção? Ninguém quer responder? Sempre os mesmos? Vamos lá, galera. Vamos participar da correção. Questão número 3, página 54. Quem poderia responder para mim? Ana Júlia colocou que o papel delas é preservar e impedir o maior desgaste do meio ambiente. Beleza, Ana Júlia? Pode ser. Se você quiser acrescentar na sua resposta, Aninha, uma outra atuação das ONGs, pressionar e fiscalizar a degradação, pressionar autoridades para fazer cumprir a lei e fiscalizar, denunciar agressões ambientais. Tá bom, Aninha? Se você quiser colocar na sua resposta, pode colocar também. Né? Preservar e impedir o maior desgaste do meio ambiente, assim como pressionar o poder público para o cumprimento das leis ambientais. Beleza, Aninha? Fica legal pra caramba. Ok? Beleza, Aninha. Que bom que você respondeu. Arthur colocou: as ONGs têm um papel fundamental na conscientização ambiental, né? Como também são organizações ou entidades privadas que não possuem fins lucrativos, ou seja, são o que é chamado terceiro setor. Conscientização ambiental. Beleza. Conscientização ambiental, ok. Conscientização ambiental, preservação, né? Fiscalização. Tá bom, Arthur? Tranquilo, pessoal? Questão número 3. Sem na apostila, né? Questão número 4.
Os principais impactos socioambientais se relacionam entre si e ocorrem ao mesmo tempo. Organize uma ou mais frases explicando a relação existente entre os seguintes problemas. Galera, bem interessante, é isso mesmo, Arthur. Bem interessante essa questão número 4, porque ele deu três palavras, né, 3 expressões, e vocês podem formular frases com base nessas 3 expressões. Eu acho muito interessante esse exercício. Por exemplo, letra A, desmatamento, erosão e movimento de massa. Como que vocês podem relacionar esses termos? É como se vocês formulassem uma frase onde um está relacionado, um explicando o outro. Alguém poderia responder essa letra A? Que frase vocês poderiam ter formulado? Né, que tem uma lógica aí, desmatamento, erosão e movimento de massa. Né? A gente estudou isso na última aula, né, no final da aula de ontem, quando a gente falou na página 52, expansão urbana em áreas de risco. Alguém poderia responder a frase que formulou? Eu tenho que ouvir vocês, galera, porque vocês podem formular frases diferentes, mas que estejam corretas, que tenham coerência. Alguém? Utilizem o microfone. Vamos lá, Matheus. Usem o microfone que é melhor. Foi eu aqui. Pode falar. Eu coloquei aqui, com o desmatamento causado pelo homem, ocorre a erosão, que sem o firmamento do solo acaba ocasionando um movimento de massa, retirando e formando buracos e grandes deslizamentos. Perfeito, Matheus. Certinho, cara. Tá correto, né? O desmatamento de encostas pode provocar a erosão. A partir da ocupação do homem nessas encostas, né, o impacto ou problema que isso poderá causar são os movimentos de massa, né, promovendo destruição de residências ou até mesmo, né, a perda de vida humana nessas áreas de risco. Pronto, uma frase, um parágrafo, né, que tenha coerência, que relacione esses 3 termos. A Maria colocou, Maria Eduarda, o desmatamento causa erosão, movimentando a massa do solo. Beleza. Né? Aí, Maria, se você pode colocar também o seguinte, promovendo deslizamentos, né? Movimentando a massa do solo, podendo destruir residências, né? E gerando riscos à vida humana que ocupam essas encostas. Né? Pode ser também, fica legal. Júlio, movimento de massa é um nome técnico dado a deslizamento de encosta. É porque em geografia, em geomorfologia, né, nós não falamos deslizamento de encosta. É um termo, o termo técnico é movimento de massa, né? Massa de solo, rocha, né? Deslizando, tá bom? Movimento de massa é o nome técnico dado, né, a deslizamento de encosta. É o nome mais correto. Tá bom, Júlio? Que bom que você perguntou. Pessoal, letra B. Desmatamento, seca, redução do volume dos rios. Que frase vocês poderiam formular? Opa! O Cristiano já colocou aqui. Espera aí. Ana Júlia. As árvores ajudam a compor o equilíbrio hídrico. Sem elas existem mais secas e assim o volume das águas do rio passa a diminuir. Aninha. Isso aí, Ana Júlia. Correto. Cristiano. Cortar florestas não causa apenas transformações locais como erosão do solo. Pode também provocar mudanças mais abrangentes. No primeiro momento, aumentando e depois reduzindo o volume de água dos principais dos rios de uma região. A redução da chuva deve seguir e pode afetar também áreas distantes que foi desmatada, gerando a seca em alguns lugares. Beleza, Cristiano? Se você, por exemplo, retirar boa parte da floresta amazônica, você diminui, por exemplo, a umidade dos rios voadores, né, que levam chuva a outras regiões do Brasil. Muito bem, nós ainda vamos estudar mais sobre isso. Tá? Ana Júlia Colodete acertou, né? E Cristiano também acertou. Letra B. Tá? Os alunos que precisarem, ó, dê uma olhada na resposta do Cristiano ou da Ana Júlia. Letra C. Mudanças climáticas, aquecimento da atmosfera e oceanos, furacões e outros fenômenos climáticos extremos. Vamos lá, quem poderia responder essa letra C? Mudanças climáticas, aquecimento da atmosfera e oceano, furacões e outros fenômenos climáticos extremos. Foi muito interessante esse ponto, porque nós pegamos a questão de aquecimento atmosférico
E o aquecimento atmosférico e dos oceanos pode ocasionar também algumas mudanças climáticas, certo? Sim. E nessas mudanças climáticas podemos ter, como, por exemplo, fenômenos naturais como furacões, tsunamis. Potencializar fenômenos climáticos extremos. Cuidado, Matheus. Tsunami é causado por terremoto no fundo do mar. Não é fenômeno climático. Então Beleza? vamos ficar só com furacões. Furacões e ciclones. Pronto. Furacões e ciclones. Mas cuidado, Matheus, porque eles não são provocados por mudanças climáticas. Eles são naturais, mas eles podem ser agravados. Bom? Agravados. Ok, oitavos anos? A pergunta do Matheus foi interessante. Ó. Um exemplo de frase. Né? O aquecimento da atmosfera e dos oceanos causados, né, provocados pela ação do homem a partir da grande emissão de poluentes podem provocar mudanças climáticas, influenciando no agravamento de furacões e outros fenômenos climáticos extremos. Ponto. Tá? Só que tomem cuidado. O que é fenômeno climático? Furacão, ciclone, certo? Os tufões lá na Ásia. O que é fenômeno geológico, que vem do interior da Terra, que não depende nada do homem? Vulcão, vulcanismo, terremoto e tsunami. Gente, cuidado. Tsunami, muitos alunos confundem achando que tsunami é fenômeno climático. Tsunami é fenômeno geológico, porque o tsunami é formado a partir de uma movimentação de placas, de um tremor de terra, de um terremoto no fundo oceânico. E esse terremoto gera onda sísmica vibrando a água do mar, né, e promovendo a destruição que vocês já conhecem. Tá bom? Muito cuidado. Fenômeno climático extremo são furacões, ciclones subtropicais, né, tufões na Ásia. Beleza? Fenômeno climático é atmosférico. Tsunami não é fenômeno atmosférico, é geológico. É só lembrar como o tsunami se forma. Ah, porque o vento provocou a onda? Tsunami? Não. Tremor de terra no fundo oceânico. Tremor de terra, choque de placas. Geológico, não é climático. Movimentação de placas tectônicas. Na verdade, os fenômenos geológicos são causados por movimentação de placas. O tsunami é causado por uma movimentação de placa no fundo oceânico, que pode gerar um tsunami, nem sempre, mas pode. O vulcão entra em erupção quando as placas tectônicas se tensionam, né? E possivelmente elas se afastam, fazendo o magma chegar à superfície, certo? Os terremotos também são causados por choque de placas. Então, tudo isso é geológico. Agora, fenômeno climático é atmosférico, que vem da atmosfera. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Eu quero terminar de corrigir esse exercício, que eu tenho um recado para vocês ainda no final da aula. Eu quero conversar com vocês. Vamos lá. Questão número 5. O gráfico abaixo apresenta... Todo mundo entendeu a letra C, pessoal? Tá tranquilo? Né? O gráfico abaixo apresenta um ritmo de desflorestamento e a área desmatada da Amazônia Legal em 14 anos. Amazônia Legal, puxe uma setinha aí. Eu já havia comentado ontem na aula, mas talvez vocês não se ligaram. A Amazônia Legal é a Amazônia brasileira. Tá bom? A Amazônia Legal é a Amazônia brasileira. É a floresta amazônica dentro do território brasileiro. Por que legal? Porque ela foi criada por um projeto de lei. Tá? Ela foi reconhecida por um projeto de lei. Tá bom? Em 14 anos. Confiram e em seguida faça o que se pede. Vamos lá, questão número 5. Né? São respostas pessoais aí de interpretação do gráfico. Eu posso dar uma orientação para vocês conferirem e responderem esse exercício. Escreva um parágrafo comparando a quantidade de área desmatada entre 2004 e 2017 com o tamanho da área de alguns estados brasileiros. Vocês deveriam pesquisar a área de alguns estados brasileiros para ver, para comparar a área desmatada. Professor, eu tive dificuldade de pesquisar o tamanho dos estados. Pelo menos escrever um parágrafo comparando, né, descrevendo como foi o desmatamento de 2004 a 2017. Né? Nesse período, alguém poderia responder essa questão?
Escreva um parágrafo comparando a quantidade de área desmatada entre 2004 e 2017. Porque aqui nós temos áreas desmatadas na Amazônia Legal e áreas desmatadas no interior das unidades de conservação. Alguém poderia responder com base na interpretação do gráfico? Vamos lá, galera. Quem pode responder para mim? Se teve dificuldade em pesquisar áreas dos estados, não tem problema, mas pelo menos comparando esses dados do gráfico, de 2004 a 2017. Pode falar, Matheus. Pastor, eu coloquei ambas as partes. Eu coloquei a comparação do desmatamento com os outros estados e também fiz a interpretação do gráfico. Tá. Eu vou por partes. Eu coloquei primeiro que, comparado com os estados como Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, é uma grande quantidade, não pode ser ignorada, pois é como se fosse metade desses estados. Mas comparado com São Paulo ou Minas Gerais, não é tão grave assim, mas também não é tão grave a ponto de não ser ignorado. Beleza, Matheus. Legal. Outra coisa que eu fiz aqui foi a comparação de gráfico. Uhum. Eu comparei que em 2014 a 2017 teve uma queda. Uma queda na questão do desmatamento. E que de 2009 até 2017 não se teve a mais de 8.000 quilômetros quadrados de desmatamento. Ficou abaixo dos 8.000. Beleza. Show, Matheus. Legal, cara. Você fez algumas comparações e alguns intervalos de anos. Gostei. Para quem não conseguiu responder letra A, vou dar uma dica. Pessoal, faça uma comparação geral. Por exemplo, desmatamento na Amazônia Legal. Né? Dentro das unidades de conservação, diminuiu. Né? Diminuiu de 1.000 quilômetros quadrados para 159 quilômetros quadrados de 2004 a 2017. Mas a maior redução foi na Amazônia Legal. Ó. Em 2004, na Amazônia Legal, haviam sido desmatados mais de 27.000 quilômetros quadrados. Já em 2017, 6.000 quilômetros quadrados. Então, o que a gente percebe dentro da Amazônia Legal de 2004 a 2017? Uma redução da área desmatada. E o que tem provocado essa redução do desmatamento? Fiscalização, né? Ações de fiscalização ambiental. Então, letra B, a partir de 2004, qual tem sido a tendência do desmatamento da Amazônia? Tendência de redução. Tá? Tendência de redução do desmatamento. De um ano para outro, às vezes subiu, mas a tendência geral é de redução. É só a gente acompanhar, né, essa linha verde aqui. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, na letra B? Letra C. De que modo o desmatamento em florestas equatoriais, como da Amazônia, na América e a do Congo, na África, influenciam regiões dela distantes? Vocês sabem responder isso. Como o desmatamento da floresta do Congo e da floresta amazônica influenciam áreas distantes? O que essas florestas fornecem para as massas de ar? Fornecem o quê? Podem sim, Matheus, podem ter um índice maior, mas a gente não sabe porque não está aqui no gráfico. Pessoal, letra C. O que a floresta do Congo e a floresta amazônica fornecem para a atmosfera? Umidade. Além do oxigênio, Julie, fornece o quê? Umidade. Se você desmatar a floresta do Congo e a floresta amazônica, se você retirar essas duas florestas, algumas regiões da África e também do Brasil e da América do Sul sofrerão com uma seca muito grande. Né? O ar ficará mais seco e faltará chuva, como a Maria acabou de responder aqui no chat. Beleza? Gente, lembre dos rios voadores na Amazônia. Tá? Lembre-se dos rios voadores na Amazônia. Beleza? Galera, chegou a mensagem aqui de 5 minutos para o encerramento. Deixa eu só, antes da aula se encerrar, deixa eu só chamar a atenção de vocês o seguinte. A gente terminou nossa apostila 2, certo? Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso de vocês para a semana que vem? Prestem bastante atenção, tá bom? Eu vou fazer uma postagem hoje. Eu vou fazer 2 postagens no Positivo 1. Uma postagem é sobre a leitura, tá? Isso aí, Caio. Sobre a leitura da apostila 3 de vocês, tá bom?
uma postagem, vai ser sobre a leitura da apostila 3, o que vocês precisam fazer a leitura. Se eu não me engano, não sei se tem videoaula disso ainda na Positivo On. Eu vou procurar, quando eu havia planejado a aula ainda não tinha, mas eu vou procurar direitinho, tá? Eu acho que ainda não tem, então o que eu preciso que vocês façam? Ainda bem que nós temos 2 lives, né? Então isso não vai mudar em nada. Não tem aula do Positivo lá, não tem problema. Façam a leitura da apostila 3, que eu vou postar na mensagem do Positivo On. Façam a leitura do início da apostila 3, o que está lá, né, marcado para vocês, que semana que vem a gente vai trabalhar essa apostila 3, beleza? Esse início da apostila 3. Façam a leitura sobre ela. Né? Eu vou postar hoje, então, o que vocês precisam estudar na apostila 3 para a semana que vem. Né? Para terça-feira da semana que vem. Mas, como nós terminamos a apostila 2, antes de vocês fazerem essa leitura da apostila 3, muita atenção, porque vocês terão também um estudo dirigido para fazer da apostila 2. Tá? Eu coloquei uns 3 ou 4 exercícios, tá? Discursivos, é pouquinha coisa, alguns com A e B, sobre o conteúdo da apostila 2, sobre esse capítulo 6, tá, pessoal? Então, prestem atenção, porque vocês terão estudo dirigido para a semana que vem, né, desse capítulo 6 da apostila 2, e vocês terão uma leitura do início do capítulo 7, lá na apostila 3, para a gente trabalhar. O que eu vou fazer? O estudo dirigido, vocês têm o prazo de hoje até domingo à noite para fazer. Segunda-feira, na próxima live de segunda-feira, eu vou fazer uma correção do estudo dirigido. O prazo vai ser de hoje até domingo à noite para vocês terminarem. Muita atenção. Estudo dirigido, capítulo 6, apostila 2. Respondam até domingo, me enviem de volta, né, lá no campo atividades do Positivo On, que vocês já sabem fazer. Vocês já fizeram alguns estudos dirigidos. Infelizmente, alguns alunos ainda não fizeram. Esse estudo dirigido não vai ter segunda oportunidade, porque ele já vai contar do segundo trimestre. Tá? Então, o que acontece? Façam o estudo dirigido, né, até domingo, anexem lá no campo atividades do Positivo On, e depois que vocês terminarem o estudo dirigido, é bem rápido, deem uma olhada na mensagem do Positivo On, lá no campo mensagem, que vai ter lá tudo bonitinho que vocês precisam ler na apostila para o professor explicar na terça-feira. Então vocês terão 2 tarefas para a semana que vem. Uma, fazer o estudo dirigido do capítulo 6, eu coloquei as perguntas lá no arquivo em Word, né? Vou colocar agora, depois, quando der 12h30 eu vou postar, né, lá em atividades, né, com prazos de entrega, tudo bonitinho. E depois, na mensagem comum que vocês já conhecem do Positivo On, tem a leitura da apostila 3, que eu vou explicar na terça-feira. Então, estudo dirigido para domingo, até domingo à noite vocês vão anexar. Segunda-feira eu corrijo o estudo dirigido. Leitura da apostila 3, as páginas estão todas bonitinhas na mensagem do Positivo On. Vocês também vão fazer para terça-feira, beleza? Beijo no coração, pessoal. Atenção no Positivo On, tem 2 atividades. Tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a vocês pela participação. Valeu.